Salve rapaziada, estamos trazendo aqui uma obra nova para vocês. E essa obra conta a história basicamente de um despertado que se lascou na sua vida e depois foi tentar voltar para sua vida passada e já começou se lascando. E depois o cara já queria dominar tudo e já tava virando o Tony Stark. Mas antes de começar, já dá essa força com o seu like e se inscreva no canal. E se vocês quiserem a continuação, deixe nos comentários pedindo. Agora bora deixar de enrolação e bora ver essa obra de arte. Uma luta estava acontecendo. Depois de alguns minutos o cara diz que não estava vendo o dinheiro, mas do nada o crânio dele explode. O Lourinho manda procurarem direito, senão todos iam morrer. Enquanto isso, o Prota, todo lascado, usa um item para voltar no tempo. O sistema manda ele escolher a data que quer voltar e ele escolhe o dia 28 de fevereiro de 1895, o dia que nasceu. O Prota consegue voltar e fica pensando se fez algo de errado, mesmo sabendo que ia ser doloroso. Isso já era demais e nesse ritmo ia morrer. Depois de alguns minutos ele nasce e um status aparece: o homem que supera as adversidades, e essa era a característica que fez o primeiro mal se tornar o mais forte, já que mesmo estando inconsciente você continua lutando. Depois disso as missões continuaram aparecendo e agora sabia por que o primeiro mal era tão forte assim. Ele explica que tem 8 maus e 8 virtudes, os 16 despertados de rank S, que era o chamado de os mais fortes, e esse nome foi dado porque os 8 que foram leais ao sistema eram chamados de virtude e os 8 que foram rejeitados pelo sistema eram chamados de maus. Mesmo sendo chamados de maus e virtudes, eles não eram diferentes um do outro, já que eles tinham seus próprios interesses, e ele com seus parceiros enfrentaram esses caras que queriam monopolizar os itens e a dungeon com seu poder dominante, mas eles não passavam de inseto perto deles. O mais forte entre eles era o primeiro mal. Enquanto os despertados estavam confusos com seus próprios poderes, ele já estava em perfeito estado com o seu e nunca imaginou que outro igual a ele seria criado, mas graças às suas conversas, que falava que lembrava de tudo mesmo quando era um feto. Isso vai mudar. O Prota tenta abrir a janela de status e consegue. Seu nome é Sanhun e ele tinha certeza que ia ganhar uma recompensa por abrir uma janela de status sendo apenas um bebê. Uma notificação aparece e ele foi o primeiro despertado a conseguir abrir uma janela de status e ganhando uma caixa do desafiante, e fica pensando que esse era o rank mais alto que pode até conceder uma chance de voltar no tempo. Quando ele abre, recebe a habilidade Fúria do Odin, a principal habilidade da sexta virtude. O Sanhun lembra do dia que a metade dos seus companheiros foram mortos com apenas um estalar de dedo, mas agora com essa habilidade de rank deidade, finalmente vai poder conseguir enfrentar eles e precisa preparar tudo antes do dia do início chegar. O bebê começa a chorar e o Prota fica se perguntando se essa dor é por causa do seu corpo, que não consegue lidar com o peso da sua mente e é tão forte que nem estava conseguindo segurar o choro. Depois de alguns minutos ele revela o motivo de ter voltado no tempo: era para proteger todo mundo e se recusava a perder-se, que é uma única pessoa. Ele começa a lembrar de como tudo aconteceu. O Prota estava de boa no celular conversando com seu amigo, quando do nada as pessoas começam a gritar, e quando ele olha tinha vários monstros atacando todo mundo. O Sanhun tenta fugir, mas ele e outras pessoas são teletransportados para a entrada do teste. Esse dia ficou conhecido como o dia do início, quando os monstros começaram a sair das fendas dimensionais e despertados selecionados foram puxados para o local do teste. Algumas pessoas ficaram meses e outras pessoas ficaram décadas nesse lugar, e mesmo voltando elas não tinham nem tempo de respirar e continuaram lutando contra os monstros. Mas depois de ser levado ao limite, a humanidade até usou sua arma mais forte, a bomba atômica, porém isso não adiantou e a nação colapsou. E nesse momento os 16 despertados de rank S entraram em cena e começaram a seguir seu próprio interesse. O Prota tava de boa vendo as notícias e ele fica só pensando que esses conflitos não iam significar nada daqui uns anos, e olha só a cara dele. Os seus pais chegam e ficam mexendo com ele, perguntando por que dessa cara, e era como ele soubesse sempre de alguma coisa a mais. Sanhun pensa que eles estão vivos agora, mas uma situação terrível vai acontecer em breve e por isso não pode deixar de lado seus preparativos. Depois de algumas horas ele vê que todos estão dormindo e começa a andar, quer dizer, a tentar, mas aos poucos ele consegue dar os 10 passos em seguida, concluindo a missão. Algumas notificações aparecem e ele ganha uma caixa de bronze. Ele fica surpreso e diz que essa caixa só conseguiu ganhar ao sofrer tanto nas dungeons, e essa recompensa que ganha são incrível, deixando cada vez mais motivado. Mas antes que o dia do início chegue, tem que eliminar o primeiro mal que ainda tá para nascer, se tornará um desastre para a humanidade. Depois de alguns dias ele tava lá de boa, só relaxando e pensando como ia fazer essa missão, que era fácil, mas não poderia falar com seus pais, já que uma criança que
que tem apenas alguns meses de vida, isso seria igual um filme de terror, e ele olha para o calendário e lembra que tá chegando o dia da ação de graça. Quando chega o dia, uma garotinha estava olhando para o Prota e seus pais mandam ela cuidar dele. O Sorro pensa que essa era a Noona de 4 anos. Ela fica doidinha por ele, o chamando de fofinho, mas o Prota também diz que ela que era fofinha e lembra que ela estava estudando para ser uma advogada e por isso ela era o orgulho para toda a família, mas desapareceu no dia do início e se tivesse treinado ao invés de ter estudado, poderia ter salvado ela. A Noona tava abraçando ele quando do nada ele começa a falar, deixando ela confusa. Ele revela que pode conversar apenas com ela, e isso seria o segredo deles, assim ele consegue terminar a missão de tutorial e agora ele poderia até pular o tutorial restante. Ele pensa que mesmo querendo ficar com seus pais por mais tempo, tinha uma grande chance dele assustar as pessoas. Ele pula o tutorial, se tornando um adolescente de 14 anos. Tá caralho, tá usando os produtos aí, só pode. O cara vai pra cima, o Prota se esquiva e já dá-lhe um e outro no meio da cara, o nocauteando. Com essa luta, o Sorro conseguiu conquistar o distrito Mapo, deixando o cara sem acreditar. Ele chega no Prota dizendo que agora ele era o novo chefe do pedaço, mas o Sorro só responde que não estava interessado nessa merda de chefe, só era pra trazer o oponente mais forte pra ele. Ele diz que o Prota não foi feito pra esse estilo de luta, mas sim pra se tornar um lutador profissional, já que ali ele ia acabar se machucando. Sorro, com um olhar de colocar medo, manda ele encontrar alguém forte. Se ele não conseguia fazer outro encontro, esse desgraçado do Prota nunca que tem 14 anos. O cara ficou até com medo do Prota. Depois que ele vai embora, ele fica pensando que o seu corpo já é de um adulto. Que é isso, ninguém percebeu. E seus status já estavam em um nível de um atleta profissional e suas feridas estavam se curando mais rápido por ser um despertado. O Prota tá com 1,80 com 14 anos, com 20 anos vai estar com uns 3 metros, mas ele diz que mesmo assim vai falhar no teste, já que não vai ter nenhuma missão. Ele precisava entrar em uma dungeon para subir de nível e tinha um local perfeito para fazer isso, perto de uma pequena montanha na província de Jeonjing. É quase isso. Tem uma dungeon de rank F, só que para isso tinha que fazer muitos preparativos para atacar. Primeiro precisava comprar a montanha e bloquear ela para pessoas de fora e preparar armadilhas se algum monstro tentar escapar, além que a montanha ia custar mais de 1 milhão e com as despesas ia precisar de muito mais dinheiro. E isso não é tudo, já que tem várias dungeons escondidas pelo mundo e tem que monopolizar todas elas, e para isso tem que estar um passo à frente de todos e sabendo de tudo que vai acontecer. Ganhar muito dinheiro será fácil, mas sendo de menor não ia conseguir pegar muito dinheiro em um empréstimo e ia precisar de um procurador. A professora chega e manda ele focar nos estudos. A professora parece até mais nova do que esse desgraçado. Ele só pensa que não tinha tempo para essas coisas e lembra da pessoa que confiaria para ser seu procurador. O Sorro estava sendo empunhalado por 2 dos seus companheiros. Eles dizem que o Prota faria o mesmo. O Sorro responde que sabe bem que eles não puderam evitar e usa sua habilidade fazendo com que eles virassem cinzas, quer dizer, nem isso sobrou deles, né? Ele fica puto por esses desgraçados ficarem malucos quando viram uma caixa e alguém chega perguntando se essa era a insígnia da destruição, e ainda bem que ele não chegou tão perto assim. O Sorro olha para o Jonathan e pergunta se até ele queria essa caixa, mas ele usa sua habilidade removendo as lanças e usa sua outra habilidade curando os ferimentos do Prota. Ele diz que pagou sua dívida da última vez. O Sorro recuperado diz que então a compaixão nesse mundo ainda existia. Eles vão embora e ficam conversando sobre o mercado financeiro. Antes de tudo isso acontecer, o Prota explica que o Jonathan era um trade financeiro que teve o seu auge durante a crise na Ásia. Ele diz que antes era mais agressivo e era chamado de lobo de street, mas agora era só um despertado de rank A. O Sorro pensa que mesmo o Jonathan alcançando o rank A e sendo invejado, ele ficava perdido lembrando do passado, e nesse momento ele deve ter uns 25 anos e trabalhando na street. Resolve pesquisar colocando o apelido que ele sempre contava. Ele consegue encontrar e ver que a cara dele não estava marcada pelo desespero e pelas provações que teve que passar, e manda um e-mail que com certeza ele irá responder, já que durante esse tempo ele estava especulando que os investidores de fundos multimercado estavam planejando um ataque a Bate tailandês, mas ele não tinha certeza sobre isso, e se ele fizer um investimento ambicioso com essas informações que tem, a história do seu auge não vai ser exagero. O Jonathan responde e eles começam a conversar sobre o ataque ao Bate tailandês. Seguinte, rapaziada, vai começar uma aula de trade, de financiamento, de tudo, mas eu vou tentar resumir o mais breve possível, porque é um capítulo e meio só disso aí. O Jonathan fica meio desconfiado se ele estava conversando com uma pessoa ou com uma equipe, além de
dizer que a abate tailandês era apenas o início, ficando ainda com mais dúvidas e resolve dar seu contato e convida ele para passar até seu escritório. Surro pensa que o Jonathan tem uma grande intuição, mas não tem tanta determinação e esperava que ele não desistisse tão fácil assim, já que em abril de 1907 os ataques dos fundos multimercados começam. Em 1992 levou uns 50 dias para os investidores destruírem a Libra e foi por causa disso que a Street imaginou que seria natural a Tailândia também colapsar nesses dias, mas isso não aconteceu. Em vez disso, eles resistiram e até deram golpes grandes nos investidores. Enquanto isso, o Prota estava explicando e treinando para entrar nas dungeons. A Tailândia conseguiu resistir durante 3 meses. Depois disso, ela colapsou no dia 2 de julho. Depois que os ataques contra a Bate Tailândias começou, o Jonathan mandou mais de 10 e-mails. O assunto sempre era o mesmo, sobre os investimentos recebidos através das apostas da queda da Bate. O Prota já estava esperando que ele falasse sobre isso e começa a ter uma conversa com ele, dizendo quando o Jonathan tivesse pronto para outro investimento, era para ele entrar em contato com ele, mas ia precisar criar sua própria empresa e ia querer 51% dela. O Jonathan fica sem saber o que fazer e chega à conclusão que foi enganado por um golpista. Ele ia ligar para seus investidores, mas o Prota manda real que a Bate não ia cair, mas sim subir esse mês. Ele fica sem reação, pois todos os investidores estão apostando que ela vai cair, e mesmo que ele falasse para seu chefe, ele não ia acreditar e ia só o demitir, mas também não queria fazer uma empresa que tem só apenas 49% de parte nela. Prota para de responder, deixando ele puto. Depois ele resolve revelar sobre o aumento do Bate, mas o seu chefe não acredita. Alguns dias se passaram e a Tailândia recebeu uma ajuda de 12 bilhões, deixando todos em choque com esse aumento. A mulher diz que ele tinha razão sobre isso. Seu chefe o chama e ia o apresentar para os VIPs, que estão furiosos e assim tirando dele da reta, mas ele pede demissão e diz que ia criar sua própria empresa e aqueles que querem se juntar seriam bem-vindos. Depois ele manda mensagem para o Surro dizendo que ele pediu demissão e queria se encontrar com ele. O Prota marca o local e até que enfim acabou esse papo de investimento, pelo menos eu acho, né? Já tava quase saindo daqui fazendo um trade, uns investimentos logo. Em outro momento, o Surro tava pensando que não ficou muito sentimental, mesmo depois de ver seus amigos do ensino fundamental. Os outros alunos se perguntam se o Prota deveria estar ali, o outro diz que ele já repetiu 5 anos. O Surro, escutando isso, só fica pensando que será mais fácil se eles não se aproximarem. A aula começa e ele vê o corredor vazio e lembra o que vai acontecer em breve. A professora chega e do nada ela começa a chorar. Rapaz, eu não sei porque ela chorou não. Depois de alguns dias ele estava no aeroporto, o Jonathan chega e do nada o Prota lembra dele como despertado. Eles se cumprimentam, o Surro pensando que mesmo tendo feito um treinamento mental com a foto dele, ver o Jonathan arrumadinho assim era estranho. Eles chegam em um restaurante, o Jonathan estava ansioso para ver o seu futuro sócio, mas o Prota responde que foi ele que enviou os e-mails. O cara fica puto perguntando quantos anos ele tinha e veio lá da casa do caralho colocando tudo em jogo. Essa parte aí não falou, mas foi quase isso. O Surro pensa que esse olhar parecia com o Jonathan que conhece e pergunta se ele julga as pessoas em Street baseado na sua idade e se ele quisesse ir embora poderia ir, mas antes ia dar um presente para não ser uma viagem em vão. Ele olha e já fica nervoso e lá vamos nós falar de economia, investimento, essas paradas aí, meu parceiro, eu quero ver porrada. Eles ficam conversando sobre a falência da Bate tailandês. O Jonathan pensa que ele não ia contar os detalhes até que ele assine o contrato e diz que o dinheiro ele tinha, mas o que o Prota tinha a oferecer. O Surro manda real que ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa e só nessa conversa já estava perdendo muito dinheiro. O Jonathan fica na dúvida no que fazer e queria um tempo para pensar, só que o Prota ia esperar até o dia 3 de julho. Ele pergunta por que dessa data, ele olha os gráficos e pergunta sobre esse dia 2 que estava escrito no gráfico. O Surro responde que só estava calculando o tanto de dinheiro que vão estar perdendo nos próximos dias. Ele responde que mesmo ele conseguindo prever, seria impossível ele saber a data, a não ser que ele fosse um deus. O Prota responde que então ele estava na frente de um. O Jonathan só pensa que isso era impossível de acertar o dia. O Surro vai embora e diz que se ele não decidir até lá, ia considerar como o fim dos negócios. Mas se for o Jonathan que ele conhece, ele ia fazer a escolha certa. Depois de alguns dias ele responde aceitando, mas já estava se arrependendo
depois. Ele queria saber como o Prota sabia a data certa, mas o Surro responde que foi só por meio de cálculos. Só que ele queria saber de tudo. O Prota olha pra ele, o deixando vermelho, e lá ele. Os dois resolvem criar um nome pra empresa e tinha apenas 400 mil pra iniciar, e pergunta se o Prota tinha alguma coisa. Ele responde que se tivesse nem ia o chamar pra fazer sociedade, e pensa que esse desgraçado do Jonathan não bate bem da cabeça. Mesmo tendo 400 mil, concordou em dar 51% pra ele. Eles ficam conversando sobre isso, mas o Jonathan fala uma coisa que fez o Prota lembrar que uma vez ele guardou todos os seus pontos para abrir uma caixa do desafiante. E o motivo que ele queria vender os itens e acabar com sua vida, se rendendo aos desejos carnais. Mas o que ele acabou pegando foi uma caixa do mestre. Mas quando abriu, ganhou uma habilidade poderosa que só poderia ganhar em uma caixa do desafiante. E isso não deveria ser chamado de sorte, mas sim de milagre. E mesmo assim veio para um homem que já tinha desistido de tudo. O Prota tenta conversar com ele para ele não fazer isso, mas ele foi atrás de vingança e essa foi a última memória que ele tem dele. Depois eles começam a assinar o contrato, mas o Jonathan descobre que o Prota tinha só 12 anos. Meu filho, o desgraçado disse que tinha 14 e já não estava combinando, imagine com essa idade. Agora vem dizer que tem 12, ser despertado tem um preço mesmo pelo jeito. Mas o Surro manda ele parar de se importar com essas coisas e focar nos negócios, e diz que em breve o mercado vai dar uma queda de 10%. E tudo que ele disse antes, que abate tailandês seria só o começo, era para ele confiar, já que em breve até a Coreia vai entrar em uma crise. O Jonathan pergunta o que ele vai fazer e se ele não se importava com isso. O Prota só responde que tá preocupado apenas com o dinheiro, e quando a guerra começar e ser patrocinada por um grupo de investidores, eles vão perceber após o término da guerra quem mais lucrou no final. Por isso ia apostar 50 vezes de alavancagem. Resumindo um pouco mais, ser uma aposta de 50 vezes, uma perda de 1% se torna 50 e uma perda de 2% se torna 100%. Resumindo, tá lascado. O Jonathan pergunta se ele tá fazendo isso porque o dinheiro não é dele. Com certeza, né, meu filho? Mas fica tranquilo que o Prota já sabe de tudo que vai acontecer, então só relaxa. Mas o Prota fica pensando que se ele seguir tudo que ele diz, eles vão ter um lucro imaginável e vão precisar desse dinheiro para a guerra que se aproxima. Ele diz que agora tudo estava na mão do Jonathan. Ele já fica doido com esse papo do Prota e diz que ia mostrar o que ele era capaz de fazer. Depois de alguns dias ele chega no aeroporto e mais uma vez o Surro tem aquela imaginação do Jonathan como um despertados e pensa que ele tá trazendo um prêmio mais valioso que um cristal de mana de rank S, e pergunta se ele trocou tudo por dólar. O Jonathan, parecendo um zumbi chorando, diz que eles ganharam 700 vezes os 400 mil que apostaram e só nessa semana ganharam 280 milhões. Os dois com aquela cara ficaram falando que estão nadando em dinheiro. Depois eles ficam comemorando essa conquista, já que com essa única tentativa eles ficaram grandes. O Jonathan pergunta se o Prota tinha mais alguma informação de investimento. Ele responde que vão apostar dessa vez na taxa flutuante que a Tailândia vai tentar implementar, e para isso vão apostar todos os seus fundos nessa queda unilateral. Olha a cara do Jonathan escutando o Prota perguntando quanto 200 milhões ia virar nessa aposta. Ele diz que isso era arriscado, já que a aliança de investidores não ia ficar parado se eles colocassem 200 milhões nessa queda. O Surro responde que por isso que vão deixar algumas migalhas para eles. O Jonathan diz que se eles fizessem isso sem um fundo de garantia iam perder tudo, e acertar de novo isso seria possível só se ele fosse um deus. O Prota manda ele pegar todas as informações e vão usar a reserva e os 280 milhões que ganharam. Ele responde que essas informações não é tão fácil de pegar, mas o Surro fica pensando que só precisava esperar o dia 2 de julho registrado na história chegar, e por precaução podem abaixar a taxa de alavancagem no dia 1 de julho. E diz que 80 milhões devia ser o suficiente para entrar em contato com o chefe do Banco Central, mas para isso Jonathan devia viajar até Bangkok, e em 1997 seria o grande auge deles. Os caras querem dominar tudo mesmo. Depois de alguns dias o Jonathan parecia muito ansioso, mas seus olhos pareciam de um despertado que estava entrando em uma dungeon. Enquanto ele estava extraindo informações no território inimigo, o Prota já começa em outra direção. O Surro se prepara para outra luta. O cara saca uma faca, mas o Prota já quer
quebra o seu pulso. O velhote manda ele parar, mas o Surro diz que ele não deveria ter pego essa faca se estava com medo de se ferir. O velhote fala que esse cara era conhecido por ter ligações com as gangues. O valentão diz que então eles estão lascados, já que não vai deixar essa passar. O prota só dá um sorriso e diz que isso vai ser bom. O cara fica sem entender porque ele disse isso. Depois de algumas horas, o Surro estava cercado por vários valentões. Ele pensa que tá difícil aumentar seus atributos com apenas treino normal, e agora tava na hora de mudar isso. Eles vão pra cima, mas o prota dá um chute na cara de um soco no outro e uma joelhada na lata desse aí, que se lascou. Mais um aparece dando uma tijolada no meio do crânio do prota, tá porra, agora morreu mesmo. Só que ele fica puto, pegando o cara pela camisa e jogando no chão. Ele só fica dizendo que essa sensação que ele queria. As aberturas começaram a aparecer, como se o sistema estivesse louco para que ele possa usar suas habilidades, mas não ia usar, já que isso seria fatal. O cara fica puto perguntando se eles estão fazendo algum filme. Ele pega a moto e dá-lhe no meio do Surro. Os caras começam a bater nele sem parar, e tá aí a sensação que ele queria. Ele já ia se levantando, mas o cara já dá-lhe um chute no meio da cabeça dele, deixando ele inconsciente e ativando a sua habilidade, aquele que supera as adversidades, aumentando seu rank de F para E. Rapaz, se um desgraçado desse aparecer na frente de vocês é melhor correr. Olha aí, parece que tá com capeta no couro. O valentão pega a faca, mandando o Surro sair. Ele só leva um soco e vira os três mortal, tá desgrane. O prota fica pensando que é difícil de se acostumar com essa habilidade por causa desse sentimento que tem no seu corpo. Os caras já estavam com medo, mas vão pra cima. Um leva um soco que foi para longe, o outro entrega a madeira para o prota e lá ele pega, mas dá só um golpe, deixando o cara inconsciente. O valentão tenta bater no prota de novo, mas ele usa sua habilidade Fúria do Odin, o eletricutando. Ele vai embora e os caras ficam se perguntando se ele era humano ou não. Em outro momento, o Surro tá treinando e pensando que essa habilidade só é ativada quando tá incapaz de lutar, mas para poder controlar ela precisa ficar mais forte, já que essa vai ser sua arma para lutar contra os monstros e aqueles desgraçados de rank S. Nessa hora ele recebe uma ligação. O Jonathan diz que ele tinha razão, os caras estão de olho neles e evitou tomar um tiro na cara. O Surro explica que o Jonathan tá falando que a Tailândia ainda tem muito dinheiro estrangeiro do que ele pensou. Ele responde que já concordou quando deu os 80 milhões só para ver esses documentos, e mesmo assim esse método que estava fazendo era muito insano, e pergunta sobre o dia 2 de julho. O Surro diz que nesse dia vão apostar com a maior taxa de alavancagem, mas o Jonathan ia ficar maluco se essa aposta desse certo de novo, mas o investidor Dragão e seus aliados não iam ficar parados. Eles ficam conversando sobre investimentos por alguns minutos. O Surro pensa que no dia 1º de julho Hong Kong acabou voltando a ser da China e uma versão moderna da guerra estava acontecendo, já que o fundo de investimento enviou dólar para poder enfraquecer o sistema econômico deles, e a guerra civil aconteceu antes da regressão por causa de uma dungeon de rank S selada nesse lugar, que foi liberada por uma das 8 virtudes e seus seguidores. O prota já estava sem paciência que nessa década não tem celulares e só restava esperar o e-mail do Jonathan, e fica pensando que mesmo que eles apostassem tudo nessa queda, a facção oposta ainda precisava aceitar isso para a negociação avançar, já que o mercado de BAT não é tão grande assim e a quantidade de BAT negociada no futuro do mercado de moedas estrangeiras é menor que 10 bilhões de dólares por dia, e por isso que eles estão tentando monopolizar a posição da quebra. Nesse momento, o Jonathan manda mensagem para ele dizendo que os preparativos para o ataque já foram concluídos. O prota fica feliz que eles conseguiram monopolizar essa posição e ele está se sentindo como se estivesse entrando em uma dungeon, mesmo não tendo certeza se voltaria vivo, mas agora estava tremendo por um motivo diferente, já que uma sorte grande está chegando mesmo sem precisar arriscar sua vida. Mas ele precisava se controlar, apesar de fazer menos de um ano que ele voltou, estava se esquecendo como a sua vida passada era, e por isso que essa frase é direcionada para ele mesmo, para que ele não se esqueça da sua determinação original.